Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Sara Live aqui de domingo, sempre com estreia às 8 horas da noite de domingo, sempre com os temas mais demandados aí pelas minhas redes sociais. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Além de sempre, lembra de sentar o dedo no like aí e ajudar o canal chegar cada vez mais longe, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre dividendos, né? Como obter renda, retorno, quais ações alocar, né? Ao longo do ano 2024, essas ações ganharam destaque e talvez ao longo do ano 2025 continue sendo uma das melhores oportunidades. Há muita volatilidade em todos os ativos, no câmbio, na bolsa não tem sido diferente, mas aquelas ações a gente conseguiu reduzir bem a volatilidade das ações aqui no Brasil, né? Lembrando que aqui na consultoria a gente também faz muita alocação internacional, diversificação, ativos alternativos. Isso trouxe uma belíssima rentabilidade, mesmo com toda essa incerteza. As ações de dividendos conseguiram proteger bem as nossas carteiras de ações aqui no Brasil, tá? Então vamos ver. Primeira coisa, né? Eu dei uma entrevista para o Estadão no comecinho desse ano e me perguntaram justamente isso, né? Os jornalistas me perguntaram, Marco, quais vão ser as ações que vão ter o melhor desempenho nesse ano de 2024? E eu falei justamente isso, vão ser aquelas ações mais previsíveis, já vislumbrando, né, um 2024 muito volátil, com muita incerteza, aquelas ações mais previsíveis e também aquelas ações de dividendos, tá? Não deu outra. O ano foi bastante incerto, sobretudo o segundo semestre, muita volatilidade, muita incerteza, e as ações de dividendos tiveram uma belíssima performance, tá? Então, nessa entrevista aqui, lembrando que ela foi concedida no dia 26 de fevereiro de 2024, ela foi publicada, e isso acabou, de fato, acontecendo no ano de 2024, tá? Se você quiser acessar, é fácil encontrar, mas pode me chamar pelas redes sociais também, que eu envio esse artigo aqui para você, tá? Então, se a gente olhar principalmente, por exemplo, medindo pelo nosso portfólio de dividendos, tá? Lembrando que esse portfólio de dividendos você pode acessar como, Marco? Como eu consigo acessar? Você consegue acessar via o nosso projeto exponencial, né? Que é o nosso research, que é onde a gente passa recomendações, análises todos os dias com essas carteiras mensais, de acordo com cada perfil, e a nossa carteira, que a gente chama de Sara Prévia aqui, né, uma forma carinhosa aqui internamente, é a carteira de dividendos, né? Como é que foi o retorno dela nesse ano? Está fechando aí com um retorno ligeiramente positivo, no 0 a 0, ou seja, as carteiras que conseguiram ter retorno positivo esse ano, né, é uma grande conquista. Então, nossa carteira de dividendos deve fechar talvez com uma ligeira alta, tendo um ano aí com acumulado um retorno bastante negativo para todos os fundos de ações, principais fundos de ações e para o nosso Ibovespa. Mas quando a gente olha nos últimos 24 meses, a carteira sobe 47%, quase 50% acumulados em 24 meses, né? Conseguimos surfar super bem com grande parte dessas ações, e eu vou falar delas, né? Uma ação aqui hoje que você dá tempo ainda de comprar, que você vai conseguir receber quase 10% de dividendo somente em uma única distribuição, tá? Na verdade, vão ser 3 distribuições somente num único anúncio. A gente vai ver que empresa que é essa, o que ela faz e como você pode receber esses dividendos, tá? Então, a nossa carteira de dividendos subindo quase 48% nos últimos 24 meses, Ibovespa subindo 14%, então, ou seja, a nossa carteira está subindo algumas vezes mais do que o Ibovespa ao longo desses últimos meses, tá? Ou seja, uma volatilidade bem menor do que o Ibovespa, uma previsibilidade maior, bem em linha aqui com esse artigo que eu apresentei, né? E a nossa carteira tendo um retorno também superior ao CDI, tá? Mesmo com toda a volatilidade, muita certeza, o CDI lá nas alturas, a nossa carteira de dividendos tendo um retorno melhor, tá? Lembrando que é uma carteira de ações, tá? Então a gente acaba não comparando com o CDI, mas sim com o Ibovespa, e tem meses sim negativos no período, mas no acumulado do tempo, tá? Inclusive essa carteira, a gente está montando um clube de dividendos, né, para comprar essa carteira, e também ela é muito utilizada aqui na nossa consultoria de investimentos, a nossa seleção, né, onde a gente acaba alocando parte aí dos recursos dos nossos clientes aqui, da nossa consultoria de investimentos, tá? Então, nossa carteira continua super bem e deve também ser, para 2025, uma das melhores alternativas para investimentos em ações
aqui no Brasil, tá? Que empresa que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar aqui um pouco da ISA, né? Conhecida como atualmente como ISA Energia. Inclusive mudou o código recentemente, ISA E3 e ISA E4, tá? Se você não conhece a ISA, é uma empresa privada, líder no segmento de transmissão do setor elétrico brasileiro, né? Atuando aí em mais de 18 estados do país, tá? Então, lembrando que a gente fala de energia aqui, quando a gente fala de energia, a gente está falando aqui especificamente, né, de 3 segmentos. A gente está falando de geração, a gente está falando de transmissão e a gente está falando de distribuição, tá? Para mim, se você tem esse perfil de previsibilidade de bons dividendos, foque no setor de transmissão. Para mim é o mais previsível, tá? E a gente vai ver até uma das características super importantes aqui, porque acho que a grande discussão que a gente tem nesse exato momento no Brasil é a preocupação em relação à inflação, né? Então, quando eu falo assim, ações previsíveis, ações que possam se proteger de um cenário de inflação. A inflação é 3%, é 4%, é 5%, é 6% e tal. A gente está revisando nesse exato momento para cima a inflação, né? A inflação está batendo superior, até superior do que o teto, né, das projeções, né, da nossa meta de inflação. Então, esse case aqui, até utilizando a apresentação da companhia, a gente consegue entender que é um case, uma empresa que se protege de um cenário de inflação. Então, tem altíssima previsibilidade, altíssima geração de caixa, altas margens, né? Tem que investir, sim, né? Mas altíssima rentabilidade e também, principalmente, nesse exato momento, protegido da inflação. Então, com todo esse cenário que a gente tem aqui, né? O setor que a gente chama de utilities, né? Principalmente o setor de energia, geração, né? Transmissão e distribuição, mas principalmente o foco da ISA Energia, atualmente é o segmento de transmissão, tá? Lembrando que, por exemplo, eu tive reunião essa semana agora com o time da Alupar, né? Teve o Alupar Day, eu participei lá também com o Alupar Day. A Alupar é um outro ótimo exemplo, só que a Alupar ela tem um componente de geração, ela tem uma concentração, uma participação muito grande no segmento de transmissão, mas é um outro exemplo, ISA Energia aqui especificamente, tá? Então, lembrando, ISA Energia é uma empresa líder no segmento de transmissão do setor elétrico. Aqui, alguns estados que eles atuam, tá? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo e Bahia. Né? Responsável por aproximadamente 30% de toda a energia elétrica transmitida pelo Sistema Interligado Nacional, famoso SIM, tá? Então, esse aqui é o resumo da ISA, tá? Então, lembrando, pessoal, ISA mudou de código recentemente, né? Então, estou aqui na tela com ISA Energia. E olha só que interessante, né? A gente tem uma boa performance aqui dessa energia, tá? Nesse exato momento, ISA está sendo negociada na faixa do seu ISA preferencial, ISA 4, ISA E4, né? Está sendo negociada na faixa dos seus R$24, um pouco abaixo de R$25, um pouco mais próximo de R$24, tá? Se a gente olhar no longo prazo, a gente vê realmente um bom retorno, né, das ações. E quando a gente compara, por exemplo, com o Ibovespa também, vamos pegar o Ibovespa no curto prazo, a gente vê também um belíssimo retorno da ISA, né? Então, no relativo, esse tipo de ação que faz justamente esse trabalho, tá? Então, a primeira característica que a gente vai olhar aqui, olha, vamos dar uma olhada aqui na ISA, a gente tem, olha só que interessante, a gente tem esse indicador que é muito importante, a gente sempre apresenta ele para os nossos clientes aqui da consultoria, para os membros do projeto exponencial, a gente sempre apresenta os betas das ações, para entender como é que está o beta do seu portfólio, como é que está a agressividade do seu portfólio. Marco, está muito volátil, né? Pô, as ações caíram 5, a minha carteira caiu 10. Espera aí, você está preocupado, né? Você talvez tenha um perfil conservador, você precisa reduzir o beta da sua carteira. Coloque na sua carteira também uma participação de ISA, né? De ISA Energia. Olha o beta aqui que eu marquei, 0,59. Então, esse tipo de ação vai aumentar a previsibilidade da sua carteira, vai trazer, né, menos volatilidade, menos oscilação, tá? Então, não adianta nada você falar assim, mas eu tenho algumas ações, algumas pimentinhas, né? E depois fica aí bastante preocupado com a oscilação da sua carteira. Não, você não tem perfil, não, você é mais conservador, você precisa ter esse tipo de empresa no seu portfólio, né? Se você está preocupado com a oscilação, as ações caíram 10, 20, 30, 50%,
Mas estou preocupado, o que está acontecendo? Não, você não tem perfil de agressividade, você tem perfil de conservadorismo, você precisa ter mais previsibilidade, você precisa ter um beta mais baixo na sua carteira, tá? Esse tipo de ação vai trazer diversificação, e se você quiser, talvez tenha só esse tipo de ação no seu portfólio, tá? Beta mais baixo, ISA é um exemplo, né, de beta mais baixo. Tem outras informações aqui úteis, né? Se você faz parte do nosso projeto exponencial, a gente envia sempre essas informações, mas beta, para mim, é uma das principais informações, se você precisa entender um pouco dessa agressividade. Então, a gente já entendeu um pouco disso, né? Então, lembra como é que se comporta o nosso portfólio. Esse é o nosso portfólio aqui, rendendo muitas vezes mais, 2, 3 vezes mais do que o próprio Ibovespa no período, tá? Então, esse é o nosso portfólio de dividendos. Mas o que aconteceu com a ISA nesse exato momento, né? A gente falou aqui, eu falei que ia falar para vocês como ganhar 10% de dividendos ao longo dos próximos meses, tá? Lembrando, quanto que fechou, quanto está sendo negociada a ISA nesse exato momento? Cerca aí dos seus, vamos colocar aí, R$24, né? Deixa eu só tirar aqui o Ibovespa, cerca aí dos seus R$24, tá? Nesse exato momento. Então, vamos dar uma olhada aqui, né? O que aconteceu com a empresa? A empresa anunciou recentemente uma pancada de distribuição de dividendos, melhor dizendo, juros sobre capital próprio, né? Essa distribuição vai ser mais de 1 bilhão e 550 milhões de reais, né? O que vai representar R$ 2,36 por ação, tá? Ou seja, vamos voltar lá para a ISA, a gente tem ela aqui na casa dos R$24. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a gente precisa lembrar que tem imposto, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar um Excel aqui na tela, né? Vamos ver se a gente consegue colocar. A gente faz essa conta aqui juntos para vocês. Então, vamos colocar aqui o Excel, né? A gente tem essa conta aqui juntos que a gente consegue fazer. Então, o que eu estou mostrando aqui? A gente tem efetivamente o JCP, como eu falei, R$ 2,36 por ação. Na verdade, vão ser 0,6689, né, a cada distribuição, tá? Então, aqui a gente tem o valor bruto, vai dar um dividend yield de exatos 10%, né, ou aproximadamente 10%, líquido de forma 8%, tá? O que eu estou querendo dizer? Que em uma distribuição, a companhia vai distribuir todo esse dividendo, né, especificamente. Ou seja, em uma única distribuição, eles vão distribuir 10% de forma bruta ou 8% de forma líquida, números aproximados. E dá tempo para receber, Marco? Dá para a gente ganhar ainda esse dividendo? Dá. Vamos dar uma olhada aqui nessa tabela. Inclusive, essa tabela foi apresentada para todos os membros aqui da MSX, logo que foi publicada. A gente sempre alerta, né, desses proventos. Database. O que é database? Você já sabe, né? Já está familiarizado, mas é a última data aí para você ter os direitos. 9 de janeiro, que data que você precisa anotar no seu caderninho? 9 de janeiro, coloca um alerta aí, usa uma inteligência artificial para te lembrar. 9 de janeiro, 11 de fevereiro e 11 de março são as datas, tá? Data X, ou seja, já não adianta mais, você até pode vender, você já pegou esse direito. 10 de janeiro, 12 de fevereiro e 12 de março, tá? Pagamento, 21 de janeiro, 21 de fevereiro, 21 de março, são os dias que o dinheiro vai estar na sua conta. Esse aqui é o valor bruto, você vai receber por ação 0,668903, tá? Então, é isso que você vai receber na sua conta, tá? Essas são as principais informações para você receber. Então, dá para você ter 10%, mesmo com juros muito altos, né? Os juros estão em 12%, vamos para 13%, vamos para 14%, vamos até 15%, mas mesmo no cenário, dá para receber 10% ainda de dividendos, uma ação bastante previsível, protegida de inflação, que vai proteger, trazer previsibilidade para o seu portfólio? Dá, tá? ISA Energia, ISA E3 ou ISA E4, você vai receber aí quase 10% de juros sobre capital bruto, né? Estaria algo próximo de 8%, dependendo, lógico, do seu preço. Estou calculando aqui com o preço próximo da tela nesse exato momento, tá? Lembrando que tem outras ações, no nosso portfólio tem outras ações, dá para acessar o nosso portfólio através do nosso projeto exponencial, dá para acessar através das nossas carteiras
automatizado, nossos clubes aqui da nossa consultoria de investimentos também, tá? É só trazer essa sua carteira, né, de investimentos aqui para MSX. Independente de onde você esteja, XP, BTG, Avenue, a gente atende você onde você tiver mais conforto, mais familiaridade, tá bom? Então anota aí essas datas, vou colocar aqui na tela de novo para você rever essas datas, dia 9 de janeiro, dia 11 de fevereiro, 11 de março, são os dias para você anotar e receber esses dividendos, tá? Deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de estratégia, está desconfortável, né? Ou usou, soube aproveitar nesse ano de 2024, provavelmente ano 2025 vai ser igual, né? E essa estratégia vai continuar funcionando super bem, tá? Lembrando que esse tipo de estratégia você precisa fazer durante 1, 2, 3, 5 anos, que depois no médio e longo prazo você vai começar a sentir realmente essa estratégia funcionando. Recebeu dividendos, compra mais ações e com certeza você vai ter retornos muito bons. E para isso, receber esse dividendo, esse JCP, aqui é só ter ação nessas datas especificamente, perdão. Lembrando, pessoal, deixa nos comentários se você tem ISA, se prefere outras ações, Alupar, enfim, para essa estratégia de dividendos ou setor financeiro, qual ação você prefere, deixa aqui nos comentários, tá certo? E se você gosta também desse tipo de estratégia, desse tipo de conteúdo, né? É só me avisar por aqui nos comentários que eu trago aqui sempre, tá certo? Tenham todos uma ótima semana. Sempre a gente se encontra aqui às 8 horas da noite no nosso encontro semanal na Sara Live especial. Uma ótima semana, pessoal. Até mais. Tchau!